Olha que coisa estranha, os jovens de hoje, né, nos últimos 20 anos, segundo pesquisas que o deputado federal apresentou nessa palestra que eu já coloquei o link para vocês, eles falam, os jovens têm muito pouca expectativa de privacidade, é o que os dados mostram, tá? Então, as pessoas estão deliberadamente entregando as suas informações para o sistema e, obviamente, assim se tornando completamente vulneráveis. É esse tipo de mundo no qual nós estamos vivendo hoje, um mundo altamente preocupante. Foi por causa disso que eu coloquei o título "Se isso que esse cara tá falando é verdade, fedeu", porque fedeu mesmo, ok? Se isso que ele falou é verdade, fedeu. Sabe por quê? Presta atenção. Você já ouviu falar naqueles testes genéticos? O cara faz assim, eu quero fazer um teste genético para ver que tipo de enfermidade eu posso ter. Eu quero fazer um teste genético para saber qual é a minha genealogia. Eu quero fazer um teste genético para eu saber qual é o melhor produto para eu usar para eu ficar super belo e saudável. Você já ouviu falar nesses testes genéticos? Teste genético tem sido um negócio muito comum, tá? Por exemplo, tem teste genético para ancestralidade, tem teste genético para intolerância à lactose, tem teste genético para emagrecimento, tem teste genético nutricional, tem teste genético para Alzheimer, tem teste genético para tudo que você pode imaginar, tá? Os testes genéticos estão virando moda, ok? E aí você pergunta, para que servem os testes genéticos? Ou seja, oficialmente, o teste genético serve para identificar alterações genéticas que podem estar associadas a condições hereditárias ou a enfermidades. Podem ajudar a estimar o risco de você desenvolver uma enfermidade no futuro, determinar o risco de passar uma alteração para a próxima geração, orientar para um tratamento mais adequado, prescrever certos produtos de forma mais eficaz, descobrir quais regiões do mundo vieram os seus antepassados, direcionar a nutrição para alcançar objetivos como perda de peso saudável. Ou seja, aparentemente, isso é maravilhoso, tá? Isso tudo é lindo, tá? Agora, você já ouviu falar na maior empresa de teste genético do mundo, tá? Você já ouviu falar na maior empresa dos Estados Unidos de teste genético? Você já ouviu falar? E essa empresa, meus amigos, começou a popularizar o teste genético nos Estados Unidos, tá? E aí ficou todo mundo, caramba, descobri que eu posso fazer um negócio para não ter certa enfermidade que meu pai teve. Descobri que eu sou 15% irlandês, 20% italiano e 50% Ashkenazi. Olha que legal, beleza. Mas essa empresa, 23andMe, ficou com os dados de todo mundo, não ficou? Ficou com dados de todo mundo. É uma empresa muito poderosa. Só que aí, meus amigos, em outubro de 2023, você sabe o que aconteceu? Fala aí pra mim, você que é um homem bem informado, uma mulher informada, diz aí. Em outubro de 2023, o que aconteceu com essa empresa, hein? 23andMe Holding é uma empresa americana de genômica pessoal e biotecnologia sediada em South San Francisco, Califórnia. É conhecido por fornecer serviços de teste genético direto ao consumidor. Os clientes fornecem uma amostra de saliva, que é analisada em laboratório usando genotipagem de polimorfismo de nucleotídeo único para gerar relatórios relacionados à ancestralidade e predisposições genéticas para a saúde. O nome da empresa é derivado de onde, né? O que tem a ver 23 e eu? Por que o nome da empresa é 23 e eu? Dos 23 pares de cromossomos numa célula humana diploide, tá? 23 pares de cromossomo. A empresa foi fundada em 2006 e logo se tornou a primeira empresa a começar a oferecer teste de DNA autossômico para ancestralidade, tá? Que todo mundo agora está usando, ou seja, foram empresas completamente pioneiras, tá? Agora, qual é a história dessa empresa? A empresa foi fundada pela Linda Evey, pelo Paul Cosenza e pela Annie Wojcicki, tá? Eles fundaram essa empresa para oferecer testes genéticos, tá? Agora, a Annie Wojcicki é uma pessoa interessante. Por quê? Annie Wojcicki,
Ela é uma empreendedora americana que foi cofundadora da empresa de genômica 23andMe, tá? E ela é cofundadora também e membro do conselho do Breakthrough Prize, né, que é um prêmio aí que eles dão. Ela estudou lá na Universidade de Stanford, tá? E teve uma carreira em Wall Street, é uma mulher aí muito bem, sempre foi muito bem sucedida. E aí, só que ela, a criadora do 23andMe, ela é esposa, ou foi esposa, né? Ela foi esposa até 2015. Essa mulher, Annie Wojcicki, ela se casou com um cara que vocês conhecem. Quer dizer, eu acho que vocês conhecem, né? Você sabe quem foi o marido da Annie Wojcicki? Diz aí pra mim, se vocês sabem quem foi. A Annie Wojcicki, ela casou com Sergey Brin. Sergey Brin é ninguém mais, ninguém menos do que o russo que fundou o Google. Eles têm um filho nascido em 2008 e uma filha nascida em 2011. Se separaram em 2013 e se divorciaram em 2015, tá? Mas eles administram em conjunto a Fundação Brin Wojcicki, tá? Então, essa mulher que criou essa empresa, ela é esposa do russo fundador do Google, meu irmão. O cara é russo. O Google foi fundado por Larry Page e Sergey Brin. Sergey Brin é russo. E em 2007, o Google investiu 3,9 milhões na empresa, ok? E na época, obviamente, ela e o Sergey Brin eram casados. Mas essa empresa, portanto, começou a controlar e ter o banco genético imenso. Agora, uso para quê? Ok? Uso para quê? Tá certo? Pode usar para várias coisas. Esses dados gigantescos na mão dessa empresa com detalhes sobre o DNA de todo mundo que permite os caras fazerem equipamentos bélicos específicos contra uma pessoa. Pessoal, em outubro de 2023, essa empresa ficou debaixo de uma ofensiva cibernética que coletou informações de perfil de milhões de usuários. Os clientes afetados foram relatados principalmente como pessoas de origem lá da Terra Prometida. Você acredita nisso? Pegaram dados de uma galera lá da Terra Prometida, mas também incluindo centenas de milhares de usuários que são de Pequim. Meu amigo, preste muita atenção no que eu estou te falando. A maioria das pessoas prejudicadas pelo vazamento de dados do 23andMe, 23andMe, maior banco de dados genético do planeta, foram pessoas de origem da Terra Prometida, lá de Judá, e pessoas de Pequim, tá? Os ativistas digitais acessaram e levaram embora essas informações que os clientes escolheram para compartilhar com suas correspondências de DNA. Essas informações incluem, olha o que os caras tiveram acesso: nome, foto do perfil, ano de nascimento, localização, sobrenome da família, local de nascimento dos avós, estimativas do grupo, haplogrupo de DNA mitocondrial, haplogrupo de DNA do cromossomo Y, link da árvore genealógica externa e qualquer conteúdo de texto que um cliente tenha incluído opcionalmente no seu cadastro. No dia 6 de outubro de 2023, a empresa confirmou que esses ativistas digitais acessaram ilicitamente todos os dados de aproximadamente 6,9 milhões de usuários. Então, meus amigos, o negócio ficou tão ruim para essa empresa que, dia 25 de março de 2025, nós ficamos sabendo que a 23andMe pediu falência. Agora eu te pergunto uma coisa. Se essa empresa está falindo, para onde irão esses dados dessas pessoas todas que entraram numa de fazer teste genético com eles? Ok? A grande pergunta é essa. Eu não faço a mínima ideia para onde esses dados vão, mas eu fico muito preocupado com quem entregou os seus dados, tá? Então, voltando para a palestra que a gente falou originalmente, o cara está dizendo, olha, as pessoas que liberaram a sua saliva num copo e mandaram para 23andMe para obter dados sobre os seus antecedentes, adivinhe, olha o que o cara está explicando em 2022, 3 anos atrás. O que o deputado federal explicou. Ele disse,
Se você liberou a sua saliva para o 23andMe e esses dados foram perdidos e agora a empresa está falindo, adivinhe, seu dado agora é propriedade, seu DNA agora é propriedade de uma empresa privada e pode ser vendido sem proteção de propriedade intelectual, proteção de privacidade, porque não temos leis e regulamentos para lidar com isso, ok? Vou repetir o que o cara disse. Quem liberou a saliva para essas empresas fez com que seu DNA se transformasse de propriedade de uma empresa privada que pode vender os seus dados sem qualquer proteção de propriedade intelectual, proteção de privacidade, e não isso porque hoje não existe regime legal, leis ou regulamentos para proteger isso. Então, o que ele propõe? Temos que ter uma discussão aberta pública e isso vai ter que ser uma discussão política sobre como é a proteção de informação de saúde, informações de DNA e os seus dados, porque os seus dados serão realmente adquiridos e coletados pelos nossos adversários para o desenvolvimento desses sistemas. Ou seja, o cara já está falando que quem vai comprar esses dados sobre milhões e milhões de pessoas são os inimigos dos Estados Unidos. Na verdade, eles já, através dos ativistas digitais, já assumiram o controle da maioria dos dados. E os dados que sobraram agora, essas empresas lá de Pequim vão comprar tudo, meu amigo. Essas empresas vão comprar tudo. Você tem noção do tamanho dessa encrenca, meu amigo? Isso aqui é uma encrenca sem precedente. Isso aqui é um negócio complicadíssimo, ok? E de um nível de preocupação que eu digo assim, monumental, tá? E aí você vai descobrir o quê? Você descobre lá que esses dados já estão na mão aí do pessoal do Google, né? Deixa eu te falar uma parada. Aperta os cintos agora. Diz aí pra mim, você tá todo feliz aí, falando o seguinte, olha, graças a Deus eu não dei meus dados para essa empresa americana aí. Aleluia, obrigado Jesus. Deixa eu te perguntar uma parada. Você já fez teste pro aquele cotonetezinho que põe no nariz? Para saber o negócio lá do convite lá do número 19? Você já fez esse teste? Que você faz aquele swab? Tu já fez? Você já fez teste onde pegaram um cotonete e passaram na tua boca? Tá? Tem muita gente falando, nunca fiz, aleluia. Quem fez, pô, tu tá nessa também, meu irmão. Você tá nessa parada. Eu tô falando isso porque você tem que entender que isso tá muito mais próximo do que você imagina. Não adianta você pensar, eu não conheço essa empresa, então eu tô fora, nunca fiz essas paradas. Opa, pera aí, irmão. O negócio tá muito mais perto do que você pode imaginar. Ok? Os caras estão levantando o DNA de todo mundo. Perfeito? Só que agora, como sempre temos feito, agora a gente vai mergulhar numa toca de coelho aqui muito maluca, tá? Por quê? Preste muita atenção. Você lembra do Orkut? Quando surgiu o Orkut, no cadastro, ele falava para você dizer que tipo de comida você gosta, que tipo de filme você gosta, que tipo de esporte você gosta. Ou seja, você ali já estava abrindo a sua privacidade para a máquina, abrindo a sua privacidade para o sistema. E você abrindo a sua privacidade para o sistema, você já estava se abrindo para ser controlado pelo sistema. Ok? E aí, quando você pega livros como, presta atenção nas dicas de livros que eu estou dando, do Jaron Lanier, os livros do Jaron Lanier era o engenheiro-chefe da Microsoft, foi o cara que criou a expressão realidade virtual. Veja o nível desse cara. O Jaron Lanier escreveu livros como, por exemplo, Você Não É uma Bugiganga, né? Você Não É um Gadget, e Delete Suas Redes Sociais. Por quê? Na condição de insider do Vale do Silício, né? Da alta tecnologia lá do Vale do Silício, ele percebeu que as redes sociais, quando surgiram, com o conceito de maoísmo digital, não vai dar muito tempo para a gente explicar isso, mas quando surge o conceito de maoísmo digital dentro do Vale do Silício, porque esses caras do Vale do Silício, eles são bilionários progressistas. Eles são bilionários que têm uma visão de esquerda para a sociedade. Ok? Então, eles têm uma ética que eles acham errado cobrar as coisas, eles acham que as coisas têm que ser de graça para as pessoas. Só que aí,
que acontece? Eles acreditam que a melhor maneira de fazer isso é não cobrar para o cara usar o Orkut, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube e por aí vai. Só que aí, meus amigos, o que Jaron Lanier explica pra gente? Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Ou seja, o que ele diz? Se você não está pagando para usar, como é que eles estão ganhando dinheiro e virando bilionários? Eles estão ganhando dinheiro e virando bilionários pegando os seus dados pessoais e vendendo para as empresas. Aí você já tem mais uma camada de avanço para cima da privacidade. Ok? Então vejam o nível de loucura. Agora, eles não querem apenas isso. Eles querem monitorar o que você está pensando. Como eles monitoram o que você está pensando ou as suas reações? Pelas suas reações faciais, ok? O que o celular, a câmera da frente faz? Fica monitorando as suas reações faciais e consegue perceber se você gostou ou não de um determinado conteúdo que você está assistindo. Isso está não apenas nos celulares, mas isso está também em propagandas na rua, que tem câmeras que analisam a expressão facial quando uma pessoa olha para aquela propaganda. Na saída do metrô de São Paulo já chegou a ter isso, houve uma ação pública feita pedindo para retirar esse sistema. Por quê? Porque as pessoas não tinham consentimento de que a privacidade delas estava sendo invadida. As pessoas saíam do metrô, tinha uma propaganda e nessa propaganda tinha uma câmera. E essa câmera analisava quem prestava atenção e se interessava pela propaganda. Cada um que olhava para a propaganda e se interessava, a câmera fazia reconhecimento facial e mandava para a rede social da pessoa a propaganda daquele produto. Porque percebeu que ela estava gostando. Agora, mais um nível de problema de privacidade. Isso agora está sendo usado lá em Pequim durante os discursos do líder de Pequim. As câmeras ficam olhando quem está assistindo o discurso e analisando as expressões faciais, conseguem descobrir quem está gostando e quem não está gostando do que o líder está falando, do que o grande irmão está falando. Eles já estão usando em Pequim dentro das fábricas para perceber o cara que está trabalhando empolgado e o cara que está trabalhando desmotivado. E assim dar uma bronca no cara ou demitir o cara para aumentar a produção. Isso já está sendo usado em Pequim nas salas de aulas para perceber os alunos que estão interessados no assunto e os alunos que não estão interessados no assunto, ok? E assim, a privacidade, o sistema vai avançando para dentro da privacidade.